segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 100 crianças tem transtorno do espectro autista no mundo. No entanto, estudos mais controlados indicam que a incidência pode ser mais alta, chegando a 1 em cada 36 crianças. Agora, no Alerj Saúde, vamos entender melhor o que é o transtorno do espectro autista, quais são os desafios, os avanços e também as políticas públicas que já foram destinadas à causa. Apesar de ter ganhado notoriedade nos últimos anos, muitos ainda são os desafios enfrentados pelas famílias e é preciso que a informação e a conscientização sejam constantes. Por isso, em 2007, a Organização das Nações Unidas definiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e, consequentemente, também estabeleceu a campanha Abril Azul. A ideia é difundir novas informações sobre o transtorno e também reduzir o preconceito de forma permanente. É sobre isso que vamos conversar com o deputado Brazão, autor de várias leis e projetos voltados aos autistas, com o Luciano Aragão, que é pai de autista e também fundador do grupo de pais Mundo Azul, e também com o Carlos Eduardo Monteiro, doutor em ciências e pós-graduado em transtorno do espectro autista e em psicomotricidade em autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Sejam muito bem-vindos ao Alerj Saúde de hoje. Deputado, para começar, então, eu queria que o senhor falasse para a gente a importância dessa data, do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É uma data muito importante, é uma data mundial, não é não, doutor Luciano Aragão? Mundial. Certo? Uma data mundial aqui, dia 2 de abril, que representa, então, não só a gente aqui, como nós estamos aqui no nosso estado, através daqui do Mundo Azul, que faz um trabalho de excelência, certo? Todo ano faz uma caminhada, certo? E une todos, não é só a ONG deles, são várias ONGs que unem e cada vez crescendo cada vez mais. E queremos também que todos que participem, que venha mais gente para participar desse trabalho maravilhoso que a gente precisa, para que as famílias tenham reconhecimento, as famílias passam a não ter vergonha, que muitos, como o senhor falou, tinham vergonha às vezes de falar que tem um filho com um problema de autismo, e tem a classificação, Isso, os níveis. Os níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3, não é isso? Eu ia até perguntar nível sobre isso para o Carlos, Carlos, como é que se dá assim, essa diferenciação assim, dos níveis de autismo? É interessante a participação aqui, nossa, para falar sobre esse assunto. Eu agradeço o convite. E é extrema importância falar sobre o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele afeta o indivíduo por sua vez, ou seja, nós não vamos ter outro indivíduo autista igual ao outro. Então, por isso que esse nível de suporte, ele é importante a gente entender para até dar mais condições de tratamento a essas pessoas que estão dentro do espectro. Então, quando a gente fala nível de 1, 2, 3 de suporte, vai de acordo com o apoio que ele vai necessitar dentro do seu comportamento estereotipado e na sua disfunção na comunicação, que são as duas áreas que são mais assistidas para que eles possam. Então, quando a gente fala nível 1 é pouco suporte substancial, no nível 2 é apoio substancial, já no nível 3 ele é muito apoio substancial dentro dessas áreas do comportamento repetitivo estereotipado e nas falhas na comunicação. Agora, você falou aí do comportamento, quais são as características assim, dos autistas? Então, são diversas características que vai dando esse comportamento estereotipado ou repetitivo, Eles têm as características como o flapping, que é uma batida de mão, uma hipersensibilidade auditiva, por vezes andam nas pontas dos pés, busca sempre um olhar fixo numa roda, num ventilador. Então, são características pontuais que eu, mais uma vez, reforço aqui, não vamos ter um indivíduo autista igual ao outro. Então, cada um dentro da sua individualidade, aí a gente precisa falar mais nesse tema, por isso, de tão importância a gente estar aqui hoje. Tá certo. Agora, tem alguma causa? Então, os fatores são estudos já comprovam que tem muitos fatores genéticos, A gente tem aí uma base aí de mais de 90% de chances de ser hereditário, mas também a mutação genética pode também provocar essas condições. Mas como a gente fala de espectro, a gente não encontra um gene específico, Então, nesse caso, por isso que se torna tão individualizado esse tratamento, porque são vários componentes genéticos que ainda são investigados. Mas também
o fator ambiental, né, que é a hora que a gente está aqui tratando desse assunto tão importante, de falar na sociedade o quanto eles precisam estar dentro desse estímulo social, das habilidades sociais, para que esses fatores sejam preponderantes e importantes para que eles tenham um melhor tratamento e direcionamento. A inserção na sociedade é fundamental, né? Luciano, você é fundador do Grupo de Pais Mundo Azul, né? E também é pai aí de um rapaz autista. Eu queria que você contasse pra gente, assim, resumidamente, um pouquinho da sua história. Como é que foi o diagnóstico do seu filho? Como que vocês descobriram? Como é que foi tudo, assim, no início? E como é que funciona hoje também o Grupo aí Mundo Azul? Como é que vocês atuam? O que você destaca também? Bom, o João Pedro hoje está com 21 anos, né? Faz 22 anos agora em outubro. Há 22 anos atrás, até a internet era precária, muita coisa não existia. Então, quando ele fez 3 anos, e hoje em dia 3 anos já é um diagnóstico tardio, foi o que o deputado Brazão colocou, né? A importância do diagnóstico precoce para o tratamento, conforme vou chamar de Cadu, porque é Carlos Eduardo, o doutor, mas para a gente é o nosso querido Cadu, né? A singularidade, né, que é a questão de cada autista ser diferente, e a questão da neurodiversidade, então você precisa estimular, daí a importância política da coisa, já vou chegar nisso, você precisa estimular essas crianças desde cedo em razão de uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral. Quanto mais estimulado antes, melhor ele avança no espectro. E a gente não tinha aqui. Todos os sites que se encontrava, deputado, era tudo em inglês. Era tudo em inglês. Você não tinha informação. Tanto que o Mundo Azul, quando foi criado como um grupo de pais, o primeiro lema do Mundo Azul era: o Brasil precisa conhecer o autismo. E aí nós saímos com essa campanha, fizemos as caminhadas. Eu queria destacar aqui, e não é porque o deputado é meu amigo, a família dele é minha amiga, esposa, enfim, mas as primeiras leis que nós tivemos aqui, as 4 leis, que é de um ex-deputado amigo nosso, que é do Xandrinho, teve a participação efetiva e foi uma das pessoas que ajudou e aqui nós não tivemos um voto contrário nessa época. A primeira lei aprovada foi em 2012, deputado, que foi o deputado Domingos, que estava aqui à época. Isso. Você ainda cuidava dos negócios, ainda não estava no meio político. Depois, quando você aí sim veio, a gente se abraçou também a causa, indo nas caminhadas com a gente, foi eleito, reeleito. Ajudou muito, graças a Deus. E também o Chiquinho em Brasília com o projeto de lei lá, que a gente mandava lá para o Felipe. Isso aí. Ele também mandou para lá. Então, claro que a gente está citando aqui alguns deputados, né, alguns políticos, porém, essa casa aqui nunca deu um voto contrário. Todas as nossas leis aqui, elas foram aprovadas por unanimidade, as leis que nós tivemos uma participação efetiva. É claro que isso gerou visibilidade. Hoje o lema do autismo não é mais o Brasil precisa conhecer o autismo, né? Hoje nós precisamos conscientizar a sociedade. É claro que muito ainda tem que ser feito, né? O governador Cláudio Castro, ele conhece muito bem a causa, porque sempre participou com a gente. Eu não tenho participação política, eu não sou filiado a político. Mas é fundamental que o poder público esteja junto, né, Luciano? Mas eu tenho certeza absoluta, essa convicção dentro de mim, que a sociedade tem que estar junto com a política para você criar uma pauta única. Exato. E junto com eles, que são nossos representantes, falar o seguinte: olha, eu preciso desse tema, você me ajuda? Então, o governador Cláudio Castro, ele criou aí o primeiro centro, né, de tratamento do autismo estadual. No município, nós também temos uma pessoa que é muito engajada também nisso, que é o secretário de Saúde, Daniel Sorrans, né, que também tem essas políticas efetivas, também coloca essa pauta nas clínicas da família. O que significa isso? Significa que os pais foram em busca, foram para a rua, chegaram para os seus representantes, para aqueles a quem você tem um apreço maior, que você consegue dialogar, porque se não é eles, a coisa não muda. E a coisa vem mudando um pouco. Está no modelo ideal? Longe, mas já avançamos muito nesses anos. Agora, o que a gente precisa ainda é mudar a sociedade, porque a notícia que você abre no G1 hoje, deputado, é que um professor chutou o aluno autista. Isso está no G1.
Eu ia falar isso, eu vi essa notícia ontem, infelizmente. É uma triste realidade, por isso a campanha desse ano reforça tanto essa importância, né, Luciano? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque trata justamente aí de conscientizar, né, a população, levar a informação para que a informação possa gerar ali empatia e a empatia possa gerar o respeito. Esse é o tema da campanha esse ano. Eu queria que você destacasse para a gente a importância disso, que eu acho que ainda precisa ter esse movimento na sociedade. Isso, esse foi um tema escolhido nacionalmente por todos os grupos. Então, todas as caminhadas que tiverem sobre autismo, esse será o tema, né? Por que isso? Porque não adianta nada a gente conseguir tratar essas pessoas com autismo, né? Mas não tratar a sociedade. Então, o shopping, se eu vou com meu filho, tem que estar adaptado, tem que saber que ele tem autismo e como é que ele se comporta. O restaurante, a escola, o avião, o trem, o ônibus, o metrô. E saber que essas famílias, elas sofrem diversos impactos com isso, deputado. Por isso a importância de alguns projetos de lei que eu sei que o senhor isso que eu ia falar. Batalhado nisso. Tem um projeto de lei do deputado, inclusive, para ter espaços sensoriais aí adaptados em terminais rodoviários, né? Nossa, isso é maravilhoso, em terminais rodoviários, em estádio de futebol. Exatamente, tem um outro que é em estádio e arenas esportivas. Aeroporto é federal, mas também em tudo que é lugar, porque essas famílias, os impactos que elas sofrem impactos financeiros gravíssimos, porque o tratamento é muito caro. Impactos sociais, porque onde você vai, as pessoas olham aquele comportamento do seu filho. Eu já tive o prazer de encontrar com um deputado, por acaso, junto com a família dele no restaurante, né, deputado? Ele levantou e veio falar comigo, entendeu? Olha só. Então, você vê, enquanto tem outros que ficam olhando assim, né? Isso num clube, isso numa piscina de prédio, isso aonde você vai. Então, na hora que isso virar normal, você olha, ali tem uma pessoa neurodivergente. O comportamento dele vai ser esse, dependendo do nível de comprometimento, né, deputado? Verdade. Interessante falar sobre isso. Recentemente eu fiz um estudo que fala sobre o nível de qualidade de vida, nível de estresse e nível de atividade física dos pais, né, de familiares que convivem dentro do espectro autista. Muitos pais relatam para mim, inclusive o Luciano, com quem eu convivo bastante também, e dou aula para o filho dele desde os 4 anos de idade, ele menciona, né, que não adianta, meu filho está dentro do espectro, mas a família toda está dentro do espectro também. Não é só meu filho que está. Então, quando a gente vai em busca desses resultados, dessas informações interessantes em base de estudos, a gente verifica que a família está com o nível de qualidade de vida baixo. O nível de estresse está elevado e o nível de atividade física, que é importante para que eles possam ter melhorias na qualidade de vida, na qualidade de sono, tudo que engaja essa condição de atividade física está baixo também. Então, reforça mais ainda a importância dessa comunicação, porque os relatos eles falam que, assim, que quando vai para uma atividade social, ou ele vai para um âmbito familiar, que já está todo mundo conhecendo eles, ou vai para um local, uma instituição que receba, acolha e tenha. Mas, poxa, eu não posso ir para um estádio de futebol, eu não posso fazer uma viagem, por isso que é tão importante essas capacidades de leis entrando, mostrando a necessidade dessas famílias estarem onde elas quiserem. Eu ia falar justamente isso, a importância dessas suas leis, né, deputado? Se você puder destacar para a gente que é fundamental aí reservar esses espaços adaptados em arenas esportivas, estádios de futebol, terminais de rodoviários, para justamente inserir, né, os autistas e toda a sua família na sociedade de fato, né? Se puder destacar para a gente. Como o senhor falou, né? Realmente nós temos um projeto de lei que nós fizemos, né? Como o doutor Luciano Aragão sabe disso, há uns 3 anos atrás, entendeu? Ainda não foi executado, né? E seria um espaço físico no Maracanã, certo? Fechado, porque do som, né? Isso. Que muitos não conseguem, porque soltam fogos, faz isso, faz aquilo, né? Num ambiente, e que eles pudessem levar o próprio lanche deles também. Eles são pessoas, sabe, iguais a gente, mas eles têm um modo, eles têm como, eles preferem ter o lanche deles. Seletividade alimentar, o nome disso. Seletividade alimentar, isso aí. Certo? Isso é importantíssimo. E como também, como eu falo sempre, em hospitais e em bancos, às vezes as pessoas têm a mania. O ser humano é uma pessoa
que ele antes de conhecer a pessoa, ele gosta ele critica a pessoa. Às vezes tá um jovem ali junto, né, a mãe, né, numa fila de banco, né, que está no local de preferencial, a mãe é jovem, ele é jovem, e aí o outro vai falar, aqui é só preferencial, aí a mãe tem que ficar dando explicação que o filho é autista, certo? E isso, muitas das vezes, constrange as pessoas, porque as crianças, os adolescentes que estão em torno das outras pessoas já começam a olhar o adolescente ali com outro olhar, que não pode olhar com esse olhar. Muitos deles são muito inteligentes, captam as coisas muito rápido, certo? Eles são muito sensíveis a qualquer ambiente. Momento nenhum deles, né? Onde eu lido com todos eles, com vários lugares que nós fomos em eventos, tu tem que ver o carinho, como é que eles tocam. A gente tem que só conhecer, através dos profissionais, como a gente chegar a eles, né? Isso aí. Como chegar. Por certo? isso a Como informação surdo, como é tão mudo. importante. Mudo, né? a gente ficar tocando a mão nele, não pode tocar a mão, certo? Não pode fazer certos gestos para eles, né? Então a sociedade tem que aprender isso. Isso é um dever de todos. Só que é importante que a gente adapte a sociedade, né? E não os autistas. É preciso conscientizar e adaptar e mudar o pensamento da sociedade e aproximar cada vez mais. E é por isso que precisamos disso com nossos projetos de lei. Precisamos de cartazes que as pessoas consigam ler. E não só nisso, na própria TV, através da rede da comunicação, certo? Transmitir isso, as próprias redes nacionais, né? Passarem isso, passar as leis que já foram aprovadas, para que a sociedade tenha respeito e consciência. Tem que saber que eles ali, ele tem o direito deles de ir e vir em qualquer lugar, qualquer recinto que esteja, né? E agora, hoje a sociedade... É o capacitismo. Isso é o capacitismo. Sim. É o capacitismo. E, deputado, você tocou num assunto, o senhor não tem ideia de quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, seu filho é mal educado, hein? Entendeu? Então, assim mesmo, seu filho é mal educado. É isso, a gente tem que, hoje em dia, infelizmente, nós temos que preparar a sociedade. Volto a dizer, há muito que se fazer em questões de tratamento. Há muito que a ciência avançar. Mas agora nós temos que tratar a sociedade. Porque não adianta eu encastelar o meu filho, porque eu tratei ele, se aquilo que o Cadu falou. Eu tenho que deixar onde ele se sente bem. Onde? Dentro de casa, só com pai, mãe, tio, tia, irmão, avô, sobrinho, com vocês que são amigos, com outros amigos. Não, ele tem que ter um mundo, ele tem direito ao mundo. Ele veio para cá. Ele tem direito ao mundo e ele tem que ser respeitado na condição que ele é. Claro que a gente não vive para sempre, né? A gente cria nossos filhos para o mundo, certo? E a sociedade tem que respeitar isso. E como é que a sociedade respeita isso? Através dos 3 poderes. Os 3 poderes têm que agir em cima disso, agir em cima dessas pessoas que dão, aqui como o doutor Luciano Aragão, certo? E o nosso amigo Carlos Eduardo, que procura sempre levar a informação. E muitas das vezes as pessoas não querem entender. Tem pessoas que não querem simplesmente saber cuidar da vida dele, não respeitar o seu semelhante. E hoje os 3 poderes têm que fazer o quê? Principalmente o nosso governo federal, né? Unir com o nosso governo estadual, governo municipal, esquecer da política, como você fala, esquece da política. A política aqui, a política acontece em 2 anos, a política. E durante esses 2 anos, aqueles que foram beneficiados pela população para representar a população tem que defender essas causas. É abraçar a causa, né? E tem que ter uma parceria, porque se não tiver a união dos 3 poderes, não adianta avançar só um Estado, a gente quer beneficiar a todos, né? Esse ponto que o deputado acabou de tocar agora é uma coisa mais importante que tem. Dentro da política, você pode ter vários assuntos que divergem um do outro. Seja por ideais, seja por um é da bancada do ruralista, outro é da bancada dos médicos, outro é da bancada da bala, outro é da bancada disso. Mas esse assunto é de todo mundo. Você pode chegar aqui na LERJ e você vai ter deputados e servidores que têm filho autista.
Lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara dos Deputados, a mesma coisa, no Senado, a mesma coisa. Tem governadores que têm, prefeitos que têm, vereadores que têm. Então, esse é um tema que ele transcende qualquer ideologia política. Ele permeia por todos. Você pode pegar do partido A ao partido Z, independente do ideal e do viés político. Interessante. Eu vou pegar uma frase que você uma vez fez num curso que eu ministrei, que o doutor Luciano chegou, levei o filho dele para falar um pouco do tema, né, para a gente debater no curso, e aí o Luciano brilhantemente chegou com uma frase que impactou todo mundo. Vocês não têm direito de escolher quem vai dar aula. Para quem vai dar aula. Para quem vai dar aula. Vocês dão aula para pessoas, dependente de como elas sejam. E é da mesma maneira aqui que a gente reforça. A gente não tem direito de escolher para quem que a gente vai atender. A gente vai ter todas as pessoas, claro, inclusive aquelas que estão em situações vulneráveis. Reforçando só o que aconteceu recentemente sobre agressão, eu estava vendo uns dados até do Disque Denúncia que elencou nesse dia 2 de Mundial da Conscientização do Autismo, o nível de agressão a pessoas com autismo aumentou de forma acentuada. Né? Agressão física, agressão verbal, e esses dados me trouxeram para mim um alerta. E, infelizmente, depois desse dado apresentado, aconteceu esse episódio. Então, mais uma vez, a necessidade de estarmos aqui tratando de assuntos destinados a pessoas com transtorno de espectro autista, inclusive aos seus familiares. Agora, Luciano, o que se deve a esse aumento aí dessa agressividade com relação à categoria, na sua opinião? Olha, você tem um estresse instaurado na população como um todo. Você está vendo agora aí o governo federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, ele alterou a norma regulamentar número 1, né, a famosa NR1, e está criando a questão da obrigatoriedade de uma saúde mental corporativa e compliance psicológico dentro das empresas. Né? Por quê? Aumentou demais, e tem estudos disso, as curvas de afastamentos por doenças mentais. Então, estresse, ansiedade generalizada e tudo mais. E tem pessoas, foi quando nesses treinamentos, quando a gente falou muitas vezes em outras palestras para o sindicato dos professores e para donos de escolas, que dizem o seguinte: não, o viés da minha escola não é esse. Eu falei, como não? Como não? Você é dono de escola, mas você é regulado. Você tem que... A sua escola ela deve seguir as diretrizes da política nacional brasileira de ensino no Brasil, que é na perspectiva da pessoa inclusiva, da educação inclusiva. Você não pode fugir disso. Seu plano pedagógico tem que ser esse. Senão você tem o Conselho Estadual de Educação para em cima de você, Conselho Municipal de Educação, Conselho Federal de Educação. Por isso que você é fiscalizado, a sua licença pode ser cassada. Então, tem gente que não quer, não está preparado para isso. E se você for pegar todo o arcabouço legal, né, desde a Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, várias outras portarias e resoluções, tem lá a capacitação dos professores em educação inclusiva. E isso não ocorre. Então, se você não capacita, não sabe escolher bem as pessoas, o nível de estresse dela é esse. Entenda que essas crianças, elas já veem o estresse, se sentem culpadas desse estresse o tempo todo. Porque até mesmo dentro de casa, você imagina uma mãe ou um pai, aquele que fica ali como cuidador da criança o tempo todo, depende de quem vai trabalhar ou não, ela fica no nível de estresse. O nível de estresse de uma mãe de autista, segundo estudos americanos, é comparado ao nível de estresse de um soldado em guerra, deputado. Só que a guerra acaba. Isso não. Ainda faz a quarentena, né? E muitas vezes, vamos botar aqui, para não dizer que eu estou falando que quem trabalha é pai e não a mãe e tal, eu estou falando só em nível de exemplo, mas vamos supor que a mãe ficou como cuidadora e o pai está lá no trabalho. E você sabe que em trabalho nós temos dias difíceis também. Sim. E às vezes você já tem a mãe aqui no estresse, vem o pai com aquele dia difícil, você tem... Então, por isso que você também, estudos revelam, que o nível de divórcio após o diagnóstico de autismo é muito alto. Minha esposa tem uma frase, que eu não sei se é dela ou não, onde ela leu, que ela diz o seguinte: quando vem o diagnóstico
do autismo, o diagnóstico entra pela porta e o casamento sai pela janela. Então, por quê? É uma situação muito difícil. Então, você tem estresse financeiro, você tem estresse conjugal, você tem estresse social, porque você vai na rua com o filho, acontece isso que o deputado falou. Então, são vários estresses. Então, a gente precisa ter esse olhar para a família, que o professor Cadu falou, né, de dar esse suporte para a família também de tratamento, esse suporte social todo de trabalhar as famílias e tentar fazer as terapias conjugais também, porque além de tratar a criança, é esse universo todo que permeia aquilo que foi falado, que permeia uma casa de uma família autista. Você não quer que esteja preferência, que o teu filho tenha preferência a uma escola, ou qualquer ambiente, né, de preferência. Quer que seja tratado igual. Sim. Receber, e a pessoa que está do outro lado, profissional também, certo? Entender como foi aprovada agora essa lei, né? De vários, né, do Fred Pacheco, né, junto com a gente, com o autor, né? Identificando, como identificar, como uma criança, como o doutor Luciano Aragão falou, certo? E o Cadu falou aqui, certo? As pessoas viajando, mas se conhece, isso acontece no mundo inteiro. Se acontece no mundo inteiro, é uma identificação só. Sim, não é aquele negócio assim que é um documento que você tem que identificar que seu nome é Carlos Eduardo, né? Isso. E eu sou Pedro Brazão e o outro não. É uma coisa que é identificado. É que nem um crachá. Para você entrar aqui dentro, você entra com o teu crachá. Quem não tem crachá se identifica, certo? E eles estão ali eles já estão constrangidos em se identificar, já se sente constrangido, porque ele olha para outro adolescente, né, e vê que não tem. Aí ele pergunta, muitas vezes, pai, por que o outro tem, eu uso e ele não usa? Aí o pai, que não conhece do assunto, o que ele fala, certo? Ele fala de um jeito, né, certo? Que o próprio filho dele não consegue se assocializar. A própria criança, não é? Que acha que esse cidadão aí é um cidadão doente. Isso não é doença, não é, entendeu? Pelo contrário, é uma condição, certo? É uma condição humana. Olha, muitos são até muito mais inteligentes que nós temos hoje. Exemplo aí do nosso Messi, né? A capacidade. Você deve ter amigos teus hoje que hoje eles, com a medicina avançada, devem reconheceram que são um dos autistas. É autista, certo? E aí está enganjando nisso, né? Cada dia a gente enganja nisso na vida, né? A vida é isso, enganjamento. E isso que o deputado falou, porque quando a criança, quando ela ainda não tem a percepção do autismo dela, porque o meu filho hoje já chega, claro, mas está com 21 anos, ele fala, eu sou autista e tal, para ele isso é normal falar. Sim. Mas até chegar nessa fase tem que é esse gap aí que o deputado está falando. Mas nenhum ser humano é igual ao outro. Um é gordo, outro é magro, um é baixo, outro é alto, não é isso? Um precisa usar óculos, outro como precisa você disse, usar é uma aparelho condição, auditivo. cada um tem a sua particularidade, né? É uma condição, gente. Um precisa usar aparelho auditivo, outro precisa usar óculos, entendeu? Então, gente, não há ser humano igual. Não há, ainda que sejam gêmeos, eles têm uma aparência igual, mas podem ser totalmente diferentes. Sem dúvida. Agora eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Saúde de hoje, falando sobre autismo com o deputado estadual Brazão, com Luciano Aragão, fundador do Grupo de Pais Mundo Azul, e com Carlos Eduardo Monteiro, especialista em transtorno do espectro autista. Carlos, a gente estava falando agora há pouco aqui muito sobre essa questão do estresse, né, causado aí, tantas famílias como a própria pessoa com o transtorno. Eu queria que você falasse para a gente a importância do exercício físico nessa questão, né? Tanto para as famílias quanto para as crianças, né? Que você é especialista também em psicomotricidade para autista. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É de extrema importância, né, a gente falar sobre a questão da base do exercício físico. E a gente foi muito notório isso, principalmente na época da pandemia. Por que na pandemia? Na pandemia, quando todas as áreas fecharam, muito foram destinadas à condição de tratamento só com terapeutas. E aí, nessa hora, o profissional de educação física ele foi meio que
não, esse aqui não é tão importante nesse momento. E aí foi aí que mostrou a importância na ausência do exercício, porque aí foi ali que foi promulgado também que o profissional de educação física é da área da saúde. E aí tanto fez quanto essa promoção à saúde do indivíduo na hora do exercício físico. Quando a gente planeja, estrutura, organiza uma série de atividades para uma determinada pessoa, principalmente dentro do espectro autista, a gente está direcionando qualidade de vida, está direcionando saúde, potencializando as dificuldades que eles podem ter, a gente prepara para a melhoria das atividades de vida diária. Então, não é só a questão da melhoria dos marcadores plurimetabólicos, colesterol, melhora também a condição de saúde, de sono, a vontade de se alimentar, porque gera um gasto energético. A gente deve ajudar muito também nessa questão da ansiedade e da concentração ali, né? A área da saúde mental está muito interligada ao exercício físico. Então, consequentemente, é importante manter dentro da estrutura do tratamento terapêutico promoções de exercício físico, porque continuamente vai dar melhorias. A gente pode citar o exemplo aqui do João Pedro, o quanto ele vem melhorando ao longo da sua jornada, porque através do desenvolvimento motor, quando eu falo desenvolvimento motor, por quê? Porque uma das características de pessoas com dentro do autismo é 50% a 79% de disfunção na fase motora. E se a gente consegue ir lá fazer aquele trabalhinho lá desde cedo, as atividades de vida diária deles, como escovar os dentes, como se alimentar de forma sozinha, isso influencia direcionando essas atividades. Por isso que é tão importante, não só para as atividades de vida diária, mas promoção de saúde e qualidade de vida deles. Agora, voltando um pouquinho, lá no início, né, o Luciano falou que... O deputado próprio destacou também a importância do tratamento precoce, né, do diagnóstico precoce. E aí o Luciano falou que do João Pedro foi até tardio, que foi aos 3 anos. Eu queria que você falasse para a gente qual a idade ideal aí para esse diagnóstico e como que se dá esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele não é uma coisa tão simples, né? Por isso que ele é diagnóstico clínico. Só quem pode realmente, de fato, promover esse diagnóstico é a área médica. Então, ele passa por uma série de condições de investigação até chegar ao diagnóstico. Mas eu costumo dizer o seguinte, deputado, que quando a gente fala que existe já uma característica, uma disfunção, vai esperar o diagnóstico para poder estimular, para poder fazer o trabalho? Não. A gente já encontra algumas disfunções, algumas características, e quanto isso que a área médica vai investigar mais a fundo, a gente já promove o trabalho de estímulo, porque estimular não é demais, né? Quanto mais eu puder provocar estímulos motores, estímulos sensoriais, qualquer tipo de área que possa influenciar positivamente aquela criança, a gente já está tendo ganho. Então, a gente precisa do diagnóstico para ajudar nas questões legislativas, das leis que têm função, a gente precisa de diagnóstico para direcionar o tratamento, mas não precisamos também ficar esperando, a gente precisa antecipar o máximo possível até que o diagnóstico seja fidelizado ali, encontrado. Mas é a área médica que é competente para fazer esse laudo. E, geralmente, muitas das vezes, é uma condição clínica que um médico vai investigando. Hoje, agora, o estímulo é importante, mas... Com 6 meses de idade já consegue. Já tem estudos que conseguem antecipar o máximo com 6 meses, antes dos 2 anos até então, mas hoje em dia a gente já tem dados importantes. Tem características de bebês que já influenciam bastante, como na hora do amamentar, geralmente o bebê ele amamenta olhando para os olhos da mãe, aquele olhar já não está perdido, se chama o bebê pelo nome, mamãe, papai, e aí não tem muito aquele contato visual, até mesmo contato de aproximação. Então isso já é algumas características que vão se apresentando, que é importante que os pais fiquem atentos também para passar para a área. Isso que eu ia falar, a importância da observação dos pais também, né, para justamente conseguir aí esse diagnóstico cada vez mais antecipado. Exatamente. Né? E uma outra coisa, né, como o senhor falou, Cadu, é importantíssimo isso, que muitas das vezes, quando os pais percebem que as crianças foi notificada e realmente mostrou que tem algum tipo de autismo do grau, muitos não querem assumir. Uhum. Certo? Eles não assumem. Isso é uma vergonha, certo? Para os homens, nós como pais, né? Certo? Que geramos junto, né? Uhum. A mãe não gera um filho sozinho, certo? Uhum. É um casal, certo? E quando eles sabem, muitos deles abandonam-nos.
E aí é o que o doutor Luciano Aragão faz, esse trabalho. Tem muitas mães lá que têm filhos autistas que criam elas através de quê? De ajudas, de várias instituições que ajudam, pessoas que ajudam, eles que colaboram com os médicos, que alguns médicos, que algumas famílias têm condições de pagar, né? Uhum. Então, com as condições de algumas famílias pagar, esse próprio médico ele vai e doa também, certo? Doa dias, né, para eles, né, para cuidar dessas crianças que os pais abandonaram, que o pai abandonou essa família, que abandonou essa mulher. E ela, qual é a expectativa de vida dela? Fala. E aquelas que têm 2 filhos, aquelas chegam a ter 3. Autistas. Autistas. O que o Estado hoje, o que o nosso governo federal pode fazer com isso? Certo? Que fico tanto preocupado em tanta briga entre poderes, em tanta briga entre a política já terminou, a política já foi em 2024, certo? Agora vai ser 2026, nós temos 2 anos para fazer pela essa população, que são os mesmos que votam em vereadores, em prefeitos, certo? Em deputados estaduais, federais, senadores, governador, presidente da República, certo? O que nós podemos fazer isso? Nós temos que se preocupar nisso, parar de se importar, certo? De querer ir para debate, certo? E procurar ver essa causa que é tão grande, que é mundial, mostrar que o nosso Brasil está muito mais interessado. Nós estamos vivendo um momento que o nosso Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, está sendo abandonado. Mas não é por culpa do nosso governador Cláudio Castro. É pela dificuldade que está havendo. É a violência preciso que união, muito, né, deputado? É uma violência que entrou dentro do nosso estado muito grande, que a gente tem uma ferida de muitos anos. Uhum. O Cláudio Castro não tem culpa dessa ferida que já de anos para cá, certo? Nós queremos a ajuda do nosso governador, do nosso presidente da República, que possa ajudar, incentivar o nosso Rio de Janeiro, parar com a política, parar com a esquerda, a direita, lidar como se fosse vizinho. Os nossos vizinhos, nós temos que tratar bem nossos vizinhos, porque a gente não sabe o dia da manhã. E a política é igual o vizinho. Igual a Assembleia aqui, o nosso presidente aqui, Rodrigo Bacelar, ele conseguiu, hoje, ter unanimidade de quê? Dos 70 deputados. Vamos fazer isso no nosso Brasil. Vamos parar disso, vamos ver onde são as causas que hoje precisamos estar aqui representando e fazendo por onde para defender. E hoje essa causa é o autismo, por isso que ele levanta essa bandeira. Ele não precisava de fazer isso, porque graças a Deus ele tem condições financeiras de sustentar o seu filho, mas quantos que não podem falar assim, ó, o Brasil, o Rio de Janeiro está fazendo o seu papel. E cada um faça o seu papel nos seus estados. Vamos nos unirmos. Vamos tirar esse negócio da política, de uma política que a política é que transforma a vida. Política transforma a vida. Política Mas é importante eleva que as pessoas. Todos estejam envolvidos, né? O deputado tocou num ponto importante, que ele falou que nem todos têm condições realmente, porque o tratamento para o autismo é um tratamento caro, como a gente já falou aqui, né, Luciano? Muito caro. Agora, eu queria que você falasse para a gente a importância do poder público nessa questão, né? Do apoio, dessa parceria, governo federal, governo estadual, municipal, de todos envolvidos nessa causa, realmente para conseguir aí mais avanços. Só para responder aqui ao deputado, um tratamento padrão, dependendo do se botar a aba, então aí o céu limite chega a 20 e poucos. Aí é uma coisa que... E a gente não está falando só de tecnologia, né, Luciano? A gente está falando de pessoas. Então, pessoas, profissionais que precisam ter sua hora, precisam ter seu trabalho, mas que precisam estar engajados também, né? Mas eu queria fazer um destaque aqui da fala do deputado, quando ele fala em união dos 3 poderes, como ele falou, da união política, de esquecer essa polarização e tudo mais. Vocês imaginam que, não sei se você é mãe, Cadu eu sei que é pai, Pedro é pai. E sou avô agora. Avô, olha aí, ó, tá vendo? Netinho. Tem uma menininha também de 5 anos. Então, o que acontece? Imagina que o que dorme e acorda com uma família autista é a finitude dos pais. É a finitude dos pais. Né? Por exemplo, eu tenho um outro filho que é mais velho, né, do que o João.
bem, a gente espera, né, mas ele vai casar, vai ter filho, a gente não sabe se a família dele, eu sei que aceita, ele adora irmão e tal, mas você imagina o que dorme e acorda na cabeça de um pai e da mãe. O dia que eu for embora. Meu Deus. Quem é que acolhe ele? Só a política pode ajudar isso. Essas casas não é um depósito de seres humanos, não. Uma coisa bem feita, cuidada pelo poder público, junto com grupos de pais que vai estar ali olhando e saber, olha, esse aqui é um autista órfão, que ele já vai estar com o cabelinho branco ou não, dependendo se foi um acidente com o pai e a mãe. Mas quem cuida? Quem cuida desse ser humano que veio para cá? Porque também a gente sabe que o autismo não tem cura. Pois é para sempre. Então é para sempre. Uma vez que nasceu com autismo, ele vai crescer e vai levar para o resto da vida, né? Exatamente. E aí como é que fica essa condição? E essa falta de políticas públicas, esse é algo muito, deputado, muito importante, para uma pauta muito importante para as famílias, que isso dorme e acorda conosco, né? Se você pensar nisso todo dia, você pira. Você tem que afastar isso da tua cabeça, ir vivendo a vida e parar de pensar nisso, e agora, em algum momento, esse pensamento entra, né? E ele não é um pensamento intruso, ele é um pensamento, aquele pensamento intruso é aquele que ele vem e você não sabe, né? Às vezes você está fantasiando aquilo, isso não é fantasia, isso é algo que é natural da vida, né? Mas fora isso, a falta de políticas públicas gera, por exemplo, um custo enorme para o Estado. Por quê? Se você consegue dar emprego para essas pessoas, mas dependendo do nível do suporte, não consegue. Depende, a gente tem até já mandei esse projeto para o deputado, a gente está estudando ele, que é o chamado Renda em Casa, né? A gente está vendo isso aí já com muito cuidado, com muito carinho, a equipe dele está avaliando isso aí. Então você tem o afastamento dessas pessoas fora do âmbito do ambiente de trabalho, o autista que pode trabalhar, né? Porque tem os que podem trabalhar, que poderiam estar trabalhando, porque trabalha a socialização, então ele pode estar lá. Se você insere essas pessoas num contexto social amplo, poxa, se a sua filhinha com 5 anos, se na salinha de aula dela tem uma criança com autismo, ela vai crescer, ela vai ser um ser humano servidor. Isso. Ela vai defender muito quando bom. Ela vê em algum lugar, não, eu lembro do meu amiguinho, não, isso é assim, esse menino é autista. Então você cria uma rede de proteção. Uma rede de proteção natural. É claro que tem a rede de proteção institucional, né? Mas você também tem que criar essa rede de proteção. E isso só em formação, só inserindo essas pessoas no contexto social, é que você vai conseguir. Pegando um gancho, olha só, você se pegar uma família que tem um filho ou 2 autistas, faz uma foto antes e uma depois, de anos. E pega uma família que não tem filho autistas. Você tem que ver o semblante da mãe, do pai, da família, certo? Isso as pessoas têm que se importar com isso. Por falar em se importar com isso, deputado, o senhor tem várias leis, projetos de leis relacionados à causa, né, do autismo. O que levou o senhor a abraçar essa causa e o que você destaca de projeto de lei, tanto em andamento ou alguma lei já aprovada do senhor? Eu destaco esse homem aqui, do Mundo Azul. Eu conheci antes de eu ser político, certo? Meu irmão, deputado estadual Domingo Brazão, como ele falou, como também o Xandrin, que tem duas leis aqui, né? Quatro leis aprovadas aqui, certo? Que ainda não foi à frente as coisas, para tu ver que nosso país está atrasado. Tem tanta coisa importante e tanta briguinha com tanta mesquinharia, sabe? De tudo, né? Então, para mim, ele aqui, entendeu? Foi por isso que eu abracei essa causa. É uma pessoa que de extrema sensibilidade às pessoas. Ele consegue envolver aqui, né, como o doutor Cadu, como outros, consegue envolver profissionais, certo? Que também tem que ter renda para seus familiares, mas participa ali dentro, né? Nós temos projetos de leis, como falou aqui, né, projetos que estão protocolados, mas aqui são 70 deputados, tem os trâmites, tem as comissões, tem as vaidades. Isso que eu ia perguntar, quais são os desafios para a implementação de uma lei, deputado?
é muito complicado, porque a lei, então, a gente até fazer o projeto, montar, aí leva para as comissões aprovam, aí depois vai para emendas, aí abre emendas, aí a pessoa já entra com a emenda para acrescentar, aí tem emendas que não consegue, que o governo não consegue acatar, porque senão o governo não tem condições financeiras de bancar. São poucos iguais a eles aqui, iguais a gente, iguais a alguns parlamentares também. Eu tenho que falar sobre alguns parlamentares que estão enganjados nesses projetos, certo? Muitos deles estão enganjados nos projetos, que a gente possa cada vez mais cobrar o nosso governo e cobrar os nossos deputados federais e cobrar o nosso governo federal de novo, que sem dinheiro não se faz nada, não se consegue fazer. Tem que fazer com dinheiro. E não é muito dinheiro para fazer isso não. Sabe por quê? Porque o número mínimo. Nós não estamos falando de 50% de autistas, nós não estamos falando de 10%, de 20%. Nós estamos falando de um número, olha só, irrisório. Que hoje é um número irrisório. Se a gente não cuidar hoje, amanhã... A classificação no Brasil, se não me engano, é chegar a 1%, mais, a gente não da população. Hoje é meio... Mas ainda não teve um censo, ainda não chegou para a gente. O censo teve, mas ainda não foi divulgado. Né? O censo da pessoa com deficiência não foi divulgado. O deputado falou agora, entenda que um equipamento público para tratar, fazer tratamentos diários da pessoa com autismo, ele não é diferente de um hospital que você tem que ter uma UTI, que você tem que ter vários equipamentos. São salas de terapias. Geralmente é uma mesa, com uma cadeira, uma coisa mais lúdica. É mais o profissional do que o equipamento, É mais o profissional do que o equipamento. Então não é um equipamento que você vai gastar milhões e milhões e milhões para rechear aquilo ali com coisas como montar um hospital. Não é isso. Não chega e não tem a esse ponto. Não, deputado. Porque um equipamento desses caríssimos, né, como tem, né, na medicina, tem manutenções. Ali não é manutenção, são seres humanos, como você falou, ali profissionais ali. É capacitação, né? Isso que eu ia falar, mas é importante capacitar esses profissionais, né, Carlos? Sem dúvida. Que eles estejam ali aptos a trabalhar justamente com a causa do autismo. A gente não pode ter aventureiros, né? Dizendo que faz, que acontece, mas que não se capacita, se não se especializa, porque acaba cometendo algumas faz uma semaninha de curso online e diz que já é especialista. Mas teve uma outra coisa aqui que o deputado destacou também, do respeito, né, das pessoas e tudo mais. Eu vejo muito, e acredito que vocês também já tenham observado isso, aquelas vagas de pessoa com deficiência. O cara não tem deficiência, não tem ninguém com deficiência, vai lá e para na vaga. Eu vejo isso todo santo dia, eu vejo isso. Eu olho assim, aí a pessoa saindo da vaga, principalmente em shopping, quando está lotado, ou em condomínios, você sabe que eu moro num condomínio. Eu sei. Vejo lá toda hora. A pessoa vai, bota o carrinho na vaga lá com deficiência. Qual é a consciência que essa pessoa vai ter? Se ela faz isso, sabendo que aquela vaga é destinada para aquela pessoa e que isso é porque a condição dela exige que ela tenha aquela necessidade, aí eu vou lá, só porque eu não achei uma vaga para o meu carro, vou botar meu carro ali. Se eu não achei uma vaga, eu vou ter que procurar uma vaga muito mais longe e vir a pé, porque eu posso vir a pé. Mais uma vez, a importância de conscientizar a sociedade. sociedade. Talvez o meu filho, mas o teu filho não tem deficiência. Eu não estou falando, quando a gente fala deficiência, não é deficiência motora apenas. Porque é aquela tal história, eu já tive que sair com meu filho, com ele, quando era pequenininho, aqui, porque ele teve uma crise no shopping. Então, quanto mais próximo, por isso as vagas de autismo, algumas hoje, né, e as vagas que eles também podem usar, as vagas de pessoas com deficiência, são as vagas mais próximas das portas de entrada. Isso tem um porquê, um motivo e uma razão. Agora, se você chega lá, por exemplo, a gente tem o cartãozinho, mas se eu não tiver com ele, eu não entro, não paro, eu não estou com ele. Queria destacar para vocês uma coisa, né, que a gente já falou aqui. O autismo não é uma doença, o transtorno de espectro autista é uma condição do ser humano. Quem é doente é a nossa sociedade. Ela precisa, sim, de tratamento. Porque você vê filho matando pai, pai dando golpe em filho, você vê marido batendo em mulher, né? Você vê, absurdo. então você vê de tudo. E quando você vê
que a pessoa não respeita uma vaga. Você vê injustiça, no lugar de se fazer justiça, você vê injustiça. É 10 minutinhos que eu vou ali só. Então você vê, são pequenos gestos que já demonstram ali, primeiro, o caráter da pessoa, o nível de comprometimento da pessoa com questões importantes, sociais. Tem uma música antiga, um pedaço da Alcione, né? Eu falava muito isso em palestras para as famílias, eu canto muito mal, hein? Eu só vou falar aqui porque não me peça, mas é assim o trecho, enquanto a minha dor não se importe amor, já se fez minha amiga e dói devagar. Então, quando a gente recebe diagnóstico, a dor é muito grande. Ela passa? Não, mas você se acostuma com ela. Então, ela passa a doer devagar porque você se acostumou, né? Então, o que acontece? Então, quando você vê todas essas doenças sociais, aí você vê quem mais precisa de tratamento. Verdade. Só que sozinho é complicado, a gente precisa de quem? A gente precisa dos nossos representantes, do nosso parlamento, do nosso judiciário, do nosso executivo, para chegar ao seguinte, gente, vamos olhar por essa turma. Mais uma vez, a importância da união, né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Que é muita conversa, o bate-papo aqui tá bom, né? É muita informação, que bom que realmente é muita informação, é muita coisa para a gente passar, que a gente possa fazer mais programas, né, para falar sobre isso. Mas eu queria agora que vocês fizessem, resumidamente, aí, as considerações finais de vocês. O que você gostaria de destacar aqui, Luciano? Gostaria de agradecer, como sempre, aqui ao meu querido amigo e deputado Brazão, que o Pedro sai assim na boca, o deputado Brazão, que a gente costumava de chamar Brazão no domingo, né? Aí, então a gente gostaria de agradecer ao parlamento como um todo, porque para se aprovar a lei precisa, né, deputado, de todos, né? Os 70. Ao governador Cláudio Castro pelo centro que fez, agradeci ele pessoalmente, ele sancionou também uma lei que lá atrás foi uma lei escrita por nós, que foi a lei do censo da pessoa com autismo aqui no estado. Ao secretário de Saúde, Daniel Sorães, e, consequentemente, ao prefeito Eduardo Paes, porque também tem uma política voltada para o autismo. Eu gostaria de falar para vocês a respeito do trabalho que a gente faz no grupo Mundo de Paz, Mundo Azul. A gente faz vários e vários eventos durante o ano, né? Eventos sociais para as famílias, para as pessoas com autismo. E o principal evento é a nossa caminhada, a nossa tradicional caminhada, que acontece durante o mês de abril de cada ano, e sempre em algum domingo do mês de abril. Junto com esse evento, tem vários e vários e vários outros eventos. Então, eu peço para que vocês conheçam e frequentem aí o Instagram, as redes sociais do Mundo Azul. O Instagram do Mundo Azul é Mundo Azul _2011. Então, vão lá, se associem, não, como é que eu sou antigo? Siga o Mundo Azul, que lá tem todas as informações da nossa instituição. Perfeito, muito obrigada, Luciano. Carlos, queria que você fizesse agora também as suas considerações finais, mas antes de ir para as considerações finais, a gente falou muito daquela questão da individualidade também, né, do autista. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente, até para quem está nos assistindo, profissionais terem mais informação também a respeito disso, quais são as estratégias assim na prática de atividade física para adaptar essas necessidades e essas preferências aí dos autistas? Então, interessante a gente estar tratando assim, porque na hora que a gente vai planejar, a gente precisa responder 5 perguntinhas. Para quê, para quem, como, o que e com que eu vou fazer. A partir dali eu consigo individualizar meu planejamento. Por muitas das vezes os profissionais podem entrar naquela condição de não, já sei o que vou fazer e vou lá e executo. Não, você precisa planejar. Planejamento é fundamental em todas as esferas. Planejamento financeiro, educacional. O planejamento para os nossos alunos também tem que ser priorizado. A partir dali a gente cria umas estratégias pedagógicas para que possa direcionar esse planejamento de forma eficaz e eficiente.
porque se nada disso não adianta. Então, estabelecer rotinas que autistas gostam de uma condição de rotina, dar autonomia controlada. Quando eu falo autonomia controlada, é você dar liberdade para aquele indivíduo possa estar sendo estimulado por si só, mas ao mesmo tempo você controla o ambiente, né? Então, a partir dali, fazer atividades cooperativas, que esse indivíduo possa entender as habilidades sociais, do como iniciar, preparando o seu material, tendo o desfecho da aula, guardando o material para ter o início, meio e fim. Consequentemente, a gente consegue estabelecer que aquele indivíduo e, através do grupo, estejam todos organizados dentro de uma estrutura de atividade. Essa é uma dica interessante que eu posso passar para vocês aí. Carlos, por falar em dicas, eu vi que você trouxe livros autorais também. Se puder falar para a gente um pouquinho, tem bastante informação aí. Isso, essas são as duas obras que eu pude organizar junto com demais colaboradores. Inclusive o Luciano está nesse livro aqui. Esse livro aqui é aquilo que eu mais acredito em termos de eficácia no tratamento. Esse livro fala sobre relatos de pais, né, e intervenções de terapeutas, que eu chamo de tríade, né? Para que a gente pode atender o indivíduo, a gente precisa entender os pais, compreender mais os pais, entender todas as terapias que ele percorre e direcionar para aquele indivíduo. Então, esse livro aqui é o Entre Cores, Relatos e Intervenções. Gostaria de presentear ao deputado, né, sobre ele, uma obra que eu acredito muito sobre essa condição de tríade. E esse aqui é o Desenvolvimento Motor no Autismo, que é oriundo do meu doutorado, da minha tese de doutorado, e quanto é importante essa condição de nivelar, trabalhar em cima dessa capacidade do desenvolvimento motor, né, na aprendizagem motor. Então, são duas obras que eu gostaria de presentear ao senhor e também à casa, né, agradecendo por estar aqui nesse momento que eu acho de suma importância. Eu fico muito feliz de ter um profissional de educação física podendo tratar de um assunto necessário, não só na esfera da educação física, mas como um todo. Então, a gente consegue aí abarcar bastante coisa. Obrigado, Flávia, pelo carinho, né, que você teve comigo nesse momento. Nós que agradecemos. Ao deputado por toda essa capacidade de dar a voz ao povo e, inclusive, para a gente aqui, para falar sobre o tema. O Luciano é um parceiro de vida que me deu o maior bem precioso dele, que foi o filho dele, para eu poder estar dando meu trabalho, acima de tudo, com ele, ao longo desses 16 anos aí, desde os seus 4 anos de idade. Hoje o João tem 21. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e presentear tanto ao deputado quanto à casa, quanto que é importante sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. E, deputado, aproveita então agora para suas considerações finais, por favor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus de estar com esses dois homens aqui importantes, conhecedores, né, do autismo, né? Quero agradecer a você, Flavinha, quero agradecer a TV Alerj, ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, certo? Por montar esse cenário lindo aqui para que a gente possa estar representando, mostrando à população que aqui o parlamento trabalha, que muitos não conhecem isso, né? Acham que as pessoas entram aqui e não trabalham, porque a gente tem horário para entrar, não tem um horário para sair, certo? Quero agradecer ao nosso governador Cláudio Castro pelo apoio, né, aos autistas, né? Quero agradecer também a minha família por eu estar aqui hoje representando aqui o parlamento. Quero agradecer a todos os meus eleitores também aqui por estar aqui representando o parlamento junto aqui. E quero falar que nós somos mais uma andorinha, tá, junto, tá, ao Mundo Azul, para que a gente possamos, cada dia, certo, a gente mostrar à sociedade, tá, e envolver a população do nosso estado, não só do Rio de Janeiro, mas dos nossos 92 municípios, né? Quero agradecer também todo o meu gabinete, tá? Todo o trabalho que a gente faz, tá? Quero agradecer a todos os parlamentares que estão envolvidos, tá, nessa causa, né? Nessa causa, né, do autismo. E muito obrigado aqui. E espero que possam convidar novamente aqui esses nobres. Será um enorme prazer. Estaremos a postos. É isso. Infelizmente, né, é muita informação para pouco tempo de programa, mas com certeza vamos continuar falando mais sobre autismo e trazendo vocês aqui novamente. Muito obrigada mais uma vez. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais.
TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.